Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós vamos conversar com a Ednilza Guedes. Ela é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do estado do Amazonas e a gente vai falar sobre automedicação. Nós já conversamos com a nossa dermatologista e descobrimos que as receitinhas caseiras que a gente utiliza na nossa pele não são tão confiáveis assim e não devem ser feitas constantemente. E agora a gente vai saber também dos perigos da automedicação, aquela medicação que você faz quando está com dor de cabeça, ou então quando você acha que tem alguma doença, que tem um sintoma que é parecido com o da sua vizinha, e aí você pede o mesmo remédio que ela lá na farmácia porque você acha que é simples de resolver. Então a gente vai saber de todos os perigos e as consequências que isso pode acarretar para a nossa saúde. E se você quiser saber de alguma coisa, é só conversar com a gente aqui através do nosso WhatsApp, sem esquecer que ele está sempre na sua telinha para você não perder a oportunidade de participar. E aí, para você não perder também a oportunidade de enviar sua mensagem para a gente, eu vou repetir mais uma vez o número, mas eu espero que você já deixe aí como favorito na sua agenda, viu? 92 é o código daqui de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção. A gente está esperando pela sua mensagem. Bom dia. Bom dia. Então vamos lá. Qual é a importância da gente conscientizar a população sobre a automedicação, né? Por que as pessoas precisam saber que a automedicação não é confiável? A automedicação não é confiável porque existem vários parâmetros, né? Desde o simples analgésico até o complexo remédio controlado. Então, você pode ter uma simples dor de cabeça por uma indisposição, um mal-estar, e você pode estar lançando o uso de uma dipirona e de outro analgésico. Tudo bem, isso pode ser muito passageiro, mas também, se você fizer uso corriqueiramente deste analgésico com dor de cabeça intermitente, você pode estar levando um veneno progressivo ao seu organismo. Você tem que identificar a origem da dor de cabeça. Se você está fazendo uma pressão alta, se você tem um problema gastrointestinal, se você tem um problema muscular, se você tem um problema de vista, você deve estar indo ao especialista para ver qual é o tipo de problema e não fazer usos indiscriminados de analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos. É muito importante, porque pessoas já se envenenaram por um simples analgésico e não conseguiram voltar mais a essa vida. Em relação aos antibióticos, a gente já tem até uma fama, né, sobre eles. A gente já tem um parâmetro de pessoas que utilizam simplesmente porque estão com a garganta inflamada. Por exemplo, eu acho que garganta inflamada é um dos principais motivos. Ah, minha garganta está inflamada. Aí vai à farmácia, né, ao farmacêutico, e tinha um antibiótico que era até famosinho, que as pessoas já costumavam ter em casa, porque essa garganta inflamada já utilizava. E com o tempo as farmácias foram até proibidas de vender sem a receita, né? Por que a gente não pode utilizar o antibiótico para uma causa, para um problema que seja tratável com um remédio menos forte do que ele? As pessoas às vezes não entendem isso e aí acabam utilizando, não, porque o antibiótico dá jeito rápido. 2, 3 dias já está suficiente para poder dar jeito, mas lá na frente ele pode acarretar um probleminha que a gente precisa explicar, né? Verdade. Os antibióticos, eles são feitos para curar infecções. Então, muitas das vezes nós temos uma simples dor de garganta, ou uma irritação, ou uma inflamação e queremos usar antibióticos. Mas os antibióticos, eles têm que ser prescritos pelos médicos. Porque se você usa corriqueiramente aquele antibiótico, você pode ter uma resistência lá na frente. E o que vai acontecer? O mesmo antibiótico que hoje você usa por uma simples irritação, mais tarde, por uma infecção severa, não vai fazer efeito. Então, você vai ter que usar um antibiótico de amplo espectro, um antibiótico mais potente. Então, está aí a deixa para a gente sempre consultar o médico para lançar uso de antibióticos. E você deve fazer o antibiótico com a prescrição médica correta. Se são 7 dias, façam 7 dias. Se são 10 dias, façam 10 dias. Se são 14 dias, façam 14 dias. Se longe dos alimentos, se com alimentos e na posologia nos horários corretos. Agora, por exemplo, as mulheres que sofrem de cólica mensalmente, normalmente todo mês a gente sofre por causa das cólicas, né?
Essas mulheres, elas precisam mensalmente ir ao médico para poder saber qual medicamento utilizar para que a dor passe? Ou ela já foi ao médico uma vez, ele já receitou aquele remédio e aí todo mês ela pode tomar o mesmo remédio? Informando sobre as cólicas, basta você frequentar 1 ou 2 vezes seu ginecologista para ver o que está acontecendo. Se é uma causa de falta de exercício físico, tomada de líquido, um desajuste hormonal, para que este problema seja resolvido. Isso, o indivíduo, ele é diferente. Então, cada causa é uma causa diferente. Então, você deve procurar o especialista para que seja acompanhado. Basta ir você uma ou 2 vezes ao médico para ver o que realmente está acontecendo com o seu fisiológico. Quais são as principais consequências, os principais problemas que a gente pode ter caso a gente pratique essa automedicação constantemente? Por exemplo, eu senti uma dor de cabeça e aí eu já tenho aquele remedinho ali que é para dor de cabeça. Aí eu senti uma dor na barriga, eu já tenho esse remedinho aqui que eu acho que vai servir para dor na barriga. E a gente vai se automedicando até que no fim alguma coisa deve acontecer, né? Quais são as consequências mais comuns que chegam aos consultórios ou então que se entende, né, dentro do consultório ou então dentro do grupo mesmo ali que está tratando sobre essa farmacologia que os pacientes acabam tendo por causa dessa automedicação descontrolada? Primeiro, quando se faz uso indiscriminadamente de automedicação, como você mesmo falou, no fim tem uma consequência. Você deve identificar qual é o problema que você está atravessando naquele momento, porque podemos desenvolver alergias, podemos desenvolver intolerâncias, podemos desenvolver choques e até a morte. Então, devemos identificar se realmente é um problema no aparelho digestivo, é um problema neurológico, é um problema oftalmológico, é um problema cardiológico. Devemos identificar qual é o problema com o nosso especialista fazendo os exames periódicos. Isso é imprescindível. As alergias são muito importantes também da gente focar um pouco, né? Em relação a essa questão de você utilizar o remédio que o outro disse que era bom, ou então que você sabia que já resolveria o problema e tudo mais, é muito importante porque, por exemplo, a composição do remédio nem sempre é tão diferente da outra, né? A gente fica pensando no genérico. Inclusive, acho que é até legal a gente entender o que seria o remédio genérico. Quando a gente... Ah, não, mas o genérico é mais barato. Algumas pessoas acham que ele não é tão testado, por exemplo, como o remédio superior a ele, ou então que é visto pela população como superior. Mas, na realidade, a fórmula dele é muito pouco diferente da outra fórmula. Daí você acha que não tem aquela composição lá que você é alérgico, porque ele é diferente daquele outro, mas, na realidade, a composição é praticamente a mesma. E aí pode te causar alergia da mesma forma que o outro remédio causaria. As alergias. Geralmente eu mesma sou alérgica a muitos medicamentos, então você tem que identificar qual o seu tipo de alergia, qual o tipo de remédio que você pode usar. Se fitoterápicos, se manipulados, industrializados. Quanto à medicação genérica, que possui a mesma fórmula da medicação de patente, a diferença só é que o genérico ele perdeu a patente e pode ser comercializado, porque teoricamente a fórmula são iguais. Minha mãe toma 6 comprimidos durante uma vez por dia. Ela tem pressão alta e começo de infarto. É certo? Os medicamentos são... Aí ele fala o nome de alguns medicamentos e ele quer saber se é certo tomar todos os dias 6 comprimidos de remédio. Obrigado à doutora e à apresentadora. Beijos, Elisa de Rio Branco, Acre. Bom, primeiro que tem pacientes que tomam até 20 medicamentos. Eu não sei o que o paciente tem, afinal das contas, né? Porque não diz tudo, diz só que é pressão alta e também teve princípio de infarto. Geralmente os médicos receitam para esse tipo de paciente antihipertensivos e vasodilatadores. Possivelmente estará certa a medicação dessa paciente, porque
A pessoa pode tomar uma medicação só ou várias, dependendo da condição e da clínica de cada paciente. É importante você visitar periodicamente quem tem problemas cardiológicos, o seu cardiologista, pelo menos 2 vezes ao ano, e fazer todos os seus exames periódicos e também cardiológicos. Se já teve um derrame, se já teve um AVC, se já teve um princípio de infarto, o cuidado é redobrado, porque essa pessoa, além de fazer os medicamentos, tem que fazer exercícios físicos regulares, muito líquido e uma alimentação saudável. Olá, sou a Bianca. Quando estou com cólicas, eu mesmo faço a minha medicação com Buscopan. Queria saber se futuramente posso me prejudicar fazendo uso do Buscopan diariamente em casos de cólicas, pois somente ele me traz o alívio. Bianca, o recado que eu dou para você é que você deve identificar por que você tem essas cólicas. Se você faz exercício físico, se você se alimenta bem, qual o seu tipo de alimentação, se você toma muito líquido. E no futuro, se você fizer uso indiscriminado de Buscopan, o seu organismo não está todas as vezes de uma maneira. Muitas vezes nós estamos com o sistema imunológico reduzido, então ele pode se prejudicar sim. Então é importante que você visite seu ginecologista para ver o que está acontecendo com o teu organismo e com esses períodos menstruais. Você falou sobre fitoterápicos, né? A gente tem muita... Hoje em dia está muito em alta, por exemplo, as terapias, ou então as terapias alternativas, todas as possibilidades de resolver uma dor, por exemplo, só que sem utilizar uma medicação tradicional, o comprimido e tudo mais. Essas outras alternativas, elas realmente são eficazes? A gente pode tratar, por exemplo, uma dor através de uma terapia alternativa, ou então de uma outra forma, com um outro método, seja acupuntura, enfim, com esses outros métodos que estão famosos hoje em dia, ou é ideal que a gente utilize o remédio tradicional e o remédio tradicional não é substituído por esses outros tipos de terapia? Como nós estamos discutindo aqui, todas as terapias são válidas. E hoje está em alta a terapia alternativa. Por quê? Porque muitas pessoas hoje fazem uso indiscriminado e têm alergia a analgésicos e anti-inflamatórios. Então, recorrem à acupuntura, à fisioterapia, a outro tipo de tratamento alternativo em que não se faça tanto tipo de alergia ou intolerância. Mas isso também deve ser acompanhado pelo especialista. Muito obrigada pela sua participação. Vou te pedir só 3 dicas, ou então 4, para o pessoal que está em casa, que precisa fazer a utilização de remédios sempre e que acha que isso pode causar alguma coisa no organismo e, não sei, de repente quer alguma opção para esse remédio não fazer tão mal assim. Alguma dica para quem está em casa e é dependente dos remédios, mas que também não quer sofrer as consequências dos efeitos colaterais que eles acabam causando para quem utiliza com tanta frequência? A primeira dica que eu dou, nós vivemos num mundo estressado. Então, tomem bastante líquido, tenham uma alimentação saudável, façam exercícios físicos, busquem a Deus e todas as vezes que você tiver um problema que ele não soluciona com um simples anti-inflamatório, um simples analgésico, procure orientação médica. Consulte também um farmacêutico, busque orientação dos especialistas. Não se deixe levar por qualquer prescrição do vizinho, do compadre. Busque ajuda dos especialistas. Muito obrigada mais uma vez. Para você que está em casa, continua com a gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. E hoje nós vamos ter uma matéria super legal. Já me colocaram no fogo mais uma vez e eu tive que testar uma dança diferente. Se você quiser saber mais um pouco sobre isso, você continua, porque ao longo do estilo de vida você vai entender do que eu estou falando. Não esquece também de enviar todas as suas participações, dizendo pra gente tudo aquilo que você souber, o que você quiser compartilhar em relação ao programa e em relação ao outro lado da telinha aí também. Tudo que você sentiu assistindo as nossas entrevistas, de repente um depoimento que você quer contar sobre alguma coisa que aconteceu com você, ou um simples recado que você queira deixar para nossa produção. Nosso WhatsApp está sempre na sua telinha, nós estamos sempre disponíveis enquanto estivermos ao vivo e a gente volta já.